Você sabe qual é o teu lugar no reino? Você sabe qual é o lugar que Deus separou para você no reino? Nós vamos ver alguns personagens aqui na casa de Simão. Os primeiros personagens que a gente vai ver na casa de Simão é Marta, Lázaro, Maria. Esses são os primeiros personagens que a gente vai ver fazendo alguma coisa nesse cenário. A Bíblia diz que Jesus está à mesa. Diga a parte, Jesus está à mesa. Jesus está à mesa. Diga a parte, Jesus está à mesa. Jesus está à mesa. Marta está servindo. Diga, Jesus está à mesa. Jesus está à mesa. Jesus está à mesa. Jesus está à mesa. Marta está servindo. Marta está servindo. Lázaro está testemunhando. Maria está aos pés. Maria está aos pés. E Judas está reclamando. E Judas está reclamando. Aleluia. Marta está servindo. Lázaro está testemunhando. Maria está aos pés. E Judas está reclamando. Vamos falar primeiro de Marta. Marta está fazendo o quê? Marta está fazendo o quê? Servindo. Marta se colocou na posição de serva. E o que isso quer dizer? O ato de servir nos faz próximos de ser como Jesus andou na terra. Quando Jesus anda na terra, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E parece que a gente tem uma dificuldade quando a gente vai entrar nessa área de servir, porque a gente pensa: eu não vou servir ninguém. Mas ser servo se trata do nível de maturidade que você alcançou e do tamanho do caráter que você carrega. Porque é muito fácil sentar à mesa para ser servido. É difícil você ter coragem de se colocar na brecha para começar a servir. Pergunta fácil por quê? Não, pergunta fácil por quê? Porque o Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre o outro. O Evangelho não está atrelado a tudo que você pode receber. O Evangelho está atrelado a tudo que você está disposto a entregar para o outro. Como é que você vai servir o outro? Quem aprende a servir entendeu o propósito. Escuta, Jesus ensinou a servir. E quando que Jesus ensinou a servir? No mesmo Evangelho de João, a Bíblia diz que eles estão na última ceia. Jesus se levanta, tira a sua roupa de convidado e coloca uma roupa de servo. Pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele vai lavar o pé de quem? Ele vai lavar o pé de quem? Qual é o primeiro pé que ele vai lavar? Qual é o primeiro pé que ele vai lavar? De Judas. Qual é o primeiro pé que ele vai lavar? Olha o que é nível de servo. Olha o nível de ser servo. Ele vai lavar o pé de quem decidiu trair. Ele vai lavar o pé de Judas. E a Bíblia diz que Jesus já sabia que Judas já tinha emprestado o coração a Satanás. Judas já era um traidor. Mas o caráter do traidor de Judas não mudou o caráter bendito de Jesus. E aprende uma coisa: quando Jesus lava o pé de Judas, fala mais sobre Jesus do que sobre Judas. Quando você faz o bem para quem te faz mal, fala mais sobre você do que sobre o outro. Glória a Deus. Quem tem espírito de vingança não caminha debaixo da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: minha é a justiça e minha é a vingança, diz o Senhor, e não você. Mas tem gente que pega esse versículo. Lembra do que eu falei? Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então eu vou dar um aviso para os heréticos: não use Deus como instrumento de vingança pessoal, porque Deus não vinga de homens,
Porque a vingança de Deus é reparo, a vingança de Deus é justiça. Não é ver alguém se arrebentar e você passar por cima dizendo: está vendo quem mandou tocar? Escute uma coisa. Deixa eu dar uma alerta para você, deixa eu dar uma alerta para quem está me assistindo. Sei lá se tem alguém aqui ou fora daqui, do país, do mundo. Vai que tem alguém no Sudão, vai que tem alguém na Índia que precisa ouvir o que eu vou falar aqui. Não no Brasil, mas na Índia. Talvez tenha alguém na Índia, na Etiópia, que está me ouvindo agora, precisa ouvir isso. Deus não toca em alguém para vingar sentimentos mesquinhos, humanos. Aleluia. Deus faz o reparo na justiça, no amor e na paz. E o que ele diz? Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Pastor, mas tu não tem ódio de mim. Como a evangelista do livro ensinou. Ali, o problema de quem? É dele ou seu? Ali ele dispara pelas costas. Porque você caminha dentro da palavra da verdade. E a palavra da verdade é: eu não tenho guerras. Lembra quando eu peguei essa mensagem aqui? Só entre guerras se você tem paz. Tem guerra se não é sua. Então para quem você vai lutar? Quem está me ouvindo ali? Jesus, quando lava o pé do traidor, ele está dizendo: esse é o meu caráter. Eu vou lavar o seu pé. Mas ele vai te trair. Mas eu vou lavar o pé dele. Mas ele vai te trair. E eu vou lavar o pé dele. E ele vai te trair. E eu vou perdoar ele. Por quê? Porque o meu caráter não muda por causa da falta do caráter dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. No meio do caminho vai ter uma porção de gente que vai tentar te fazer mal. Vai ter uma porção de gente que vai tentar te parar. Vai ter uma porção de gente que vai ter caráter de Judas. Você tem qual caráter? O de Judas ou de Jesus? Se é de Jesus, sim. A sua não é a vingança. Você anda em paz. Porque Deus que tem o controle de tudo. Deus é que sabe de tudo. A gente é só criaturas errantes que estamos em constante aprendizado. Quantos estão ouvindo aí? Amém? Eu sei que você não gostou, mas aplaude Jesus. Você não vai fazer o que gosta, você vai
dói. E a gente não gosta. Porque a gente quer ouvir o quê? Esse que tem uma chave balançando, que vai chegar para você. Não, hoje não nós somos chave. Não tem chave balançando para você. Não tem. Porque não te adianta Deus te dar uma chave se você não muda seu caráter. Aleluia. Sabe por quê? Porque não te adianta você carregar uma Bíblia se você não vive o que está escrito nela. Aleluia. Glória a Deus. Olha para alguém em casa e diga assim, ó, não pareça, seja. Olha. É muita gente parecendo e não é. É muita gente preocupada. Como eu posso parecer mais santo? Santificação não é aquilo que se vê. Santificação é o caráter que você tem. Aleluia. Quantos estão entendendo aí? Então, se você entende que há um tempo no reino em que você vai estar na mesma posição de Marta. Há um tempo no reino que você vai estar na posição de Marta, que é servir. Aleluia. Pastor, e como que eu vou servir? Você já reparou como que é a biografia de Marta? Com toda certeza, se tivesse fazendo uma avaliação de Marta teria toque. Não gostava nada da fórmula. Marta, com certeza, ajudava a velocidade. Era inquieta. Marta está ali, ó. Está na casa de Simão. Simão é casada. A mulher de Simão está na cozinha. Está preparando as coisas. E a outra Marta está na cozinha. Mas era para Marta estar na sala. E Marta foi para onde? Para onde ela foi chamada. Aleluia. Por quê? Porque o chamado sempre vai puxar você para o lugar de origem. Aleluia, glória. Pastor, eu estou aqui na cozinha. Mas ele me chamou para onde? Para a cozinha. Marta não consegue ficar parada. Ela precisa se movimentar. Ela precisa servir. Ela vai servir um. Ela vai servir outro. Ela vai falar um. Ela vai falar o outro. Ela vai falar isso aqui. Ela vai falar ali. Ela sempre vai servir. E não importa o que Marta faz. Porque Marta serve ao Senhor e não aos senhores. Marta, se limpar a igreja, ela limpa feliz, porque ela limpa a casa de Deus. Marta, se tiver que arrumar a cadeira, ela limpa feliz, porque ela arruma a casa de Deus. Marta, se tiver que cantar, ela limpa feliz, porque ela adora o Senhor. Marta, se tiver que ficar na porta, ela fica feliz, porque ela está na casa do Senhor. Marta, não importa o que ela faça, porque tudo que ela faz é para adorar o nome do Senhor. Marta serve. E às vezes, o servir não é dentro da igreja, mas é em casa. O servir também é em casa. O servir não é só na igreja. Quando você tem alguém que está necessitado, você ajuda. Tentando que é possível, claro. O servir é em qualquer área. Por quê? Porque o seu caráter não é manifestado no mundo. Seu caráter é manifestado fora dele. Seu caráter não é dentro da igreja, seu caráter é fora. Porque dentro da igreja todo mundo é crente. Dentro da igreja todo mundo é santo. E a questão não é o que você faz aqui dentro. A questão é o que se faz lá fora. Nós estamos entendendo aí, amém? Sei que você está orando para parar. Calma o coração. Marta está servindo, diga forte. Marta está servindo. Agora eu vou falar sobre Lázaro. Marta serve. Você vai entender qual é o seu lado dele. Marta serve. Lázaro está testemunhando. Só que Lázaro está na mesa. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, a notícia foi tão longe, que as pessoas começaram a ir para Betânia para ver Jesus e ver quem? Ver quem? As pessoas iam ver Jesus e a ver quem? Lázaro.
Lázaro está na mesa. Isso quer dizer que Lázaro não está servindo. Umas pessoas foram chamadas para servir. Outras pessoas foram chamadas para testemunhar. Lázaro está trazendo pessoas para Jesus sem nada. O verdadeiro testemunho não é o que você fala. O verdadeiro testemunho é o que fala de você. Ah, pastor, mas a gente fala mal de mim, mas eu estou falando de gente normal, falando de gente do caralho. O testemunho de Lázaro fez com que as pessoas começassem a ir. E para onde? Começassem a ir para Betânia para ouvir Jesus. Sem ele abrir a boca. Sem ele abrir a boca. Escuta, por favor. Sem ele abrir a boca. Ou seja, ele está indo e ele está apagado, de boca fechada. Ele não abre a boca para nada. E tem um monte de gente indo para lá para ver ele, para ver Jesus. O que eu quero dizer para você é: o seu testemunho será a maior pregação do Evangelho. E sabe qual é o maior milagre? Você não vai precisar nem abrir a boca. Não, eu vou falar que você entendeu. O seu testemunho será o seu maior milagre. E você não vai precisar abrir a sua boca. Não é você que vai falar do milagre. É alguém que vai falar de você por aí. Não é você que vai testemunhar lá fora. É alguém que vai testemunhar de você. Ah, você não pegou a palavra, você vai guardar. Eu estou dizendo para você que o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, é tão formidável, que você não vai falar nada. Pastor, você não vai falar nada, o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão falar sobre você. Vão começar a dizer: você está vendo ela, você viu ele, o que aconteceu? Rapaz, você viu o caminho de Mário, você viu o caminho do Mário, você viu o que aconteceu na vida dela, você viu o que aconteceu com o filho, você viu o que aconteceu com o marido, você viu o que aconteceu com o casamento. E isso, você nem vai abrir a sua boca e já vão dizer o caminho do milagre, já vão dizer o que está acontecendo. Quem quer essa palavra aí? Quem quer essa palavra? Tem gente que vai vir aqui só por causa de você. Sem você abrir a boca, você vai abrir a boca. E tem gente que vai falar: eu vou lá para ver se é verdade o que disseram sobre ele. Eu vou lá para ver se é verdade o que disseram sobre ela. Porque o milagre que Deus faz não se explica. Tem gente que vai na tua casa só para ver se teu casamento está de pé mesmo, ou se é história que estão contando por aí. Tem gente que vai aonde você trabalha só para ver se realmente é tudo isso que está falando. Deus está dizendo para você: acalma teu coração, porque o seu testemunho será um manancial para quem está vendo. Seu testemunho vai alcançar tua família. E eu não estou falando família de perto, eu estou falando de longe. Eu estou dizendo que gente de longe vai ligar para você. Acaba a sua. Eu estou dizendo que a parentela de longe vai ligar para você dizendo: olha o que está acontecendo aí na sua vida. Eu fiquei sabendo. E você vai dizer: você está sabendo por quê? Eu não sei. Eu sei que a notícia chegou. Dá uma olhada para mim e fala assim: pode se preparar. Não, diga lá, pode se preparar. Você é uma carta. E vai ser lida por muita gente. Sem precisar abrir a boca. Aonde gritaram que haveria morte, assim diz o Senhor: haverá vida. Aonde disseram que estaria tudo destruído, Deus manda te dizer que tudo está restaurado. Você precisa se preparar para viver o milagre. Você precisa
você vai perder as contas de quantos incrédulos vão atrás de você para perguntar se o que você está vivendo é verdade mesmo. Não tinha queimado, é na paróquia, é na raça. Eu estou arrepiado aqui, há uma presença de Deus aqui, e ele chora para meu ouvido dizendo: os incrédulos vão atrás de você para perguntar, é verdade o que você está vivendo? Sabe o que Deus está acabando de dizer aqui para mim? Levanta a mão dele para cima. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo: tem gente aqui que está orando pela conversão de gente, que já falou de Jesus, mas parece que ele vai ouvir e sai outro. Sabe o que Deus está mandando dizer? Não vai ser pelas suas palavras que você vai convencer. Essa parentela vai olhar para você e quando vê como a sua vida está, vai dizer: eu preciso do Deus dela, eu preciso do Jesus dela, eu preciso do Jesus dele, eu preciso do Deus dele. Quem é que pega essa palavra? Quem é que pega essa palavra aí? Esse não é quem que pega, esse não é quem que pega essa palavra. Tem gente de longe que vai começar a ir para a igreja só por ver a sua vida, sem você abrir a boca. Sabe por quê? Porque Lázaro não abre a boca, Lázaro só testemunha. Quando você lê o texto nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Lázaro está no mesmo posicionamento, pastora. Como? Sentado à mesa. Abrindo a boca? Não, de boca calada. Lázaro está como? Quando ele está? Como que ele está? Olha para mim e fala assim: tem hora que você precisa fechar essa porta que você chama de boca. Tudo a gente se justifica. Tudo a gente quer prova, quer se justificar, quer vir, quer provar. Sei. Quem tem que provar é quem tem culpa. Quem não tem culpa, sabe? Você está entendendo ou não? Quem carrega a culpa tem essa síndrome de: eu vou me justificar, eu não aceito essa palavra. E quem não tem culpa, fica de boa. Dá uma olhadinha para mim e fala assim: fica de boa. Não, fala, fica de boa, irmão. É gente querendo justificar o que não tem justificativa. É gente querendo dar resposta. É gente pedindo resposta. Sei, quem anda com Jesus fica de boca calada, está na mesa e o testemunho quebrando o solto por ela. Posso dizer uma coisa? Sabe o que aconteceu aqui, irmão? Poderiam até falar mal de Lázaro, poderiam falar do cabelo de Lázaro, poderiam falar da barba de Lázaro, poderiam falar mal da roupa de Jesus. Uma coisa não podia falar: que Lázaro estava morto e que Jesus não tinha ressuscitado. Pega uma coisa no meu espírito: não importa o que falam, porque a verdade é que Jesus prevalece em você. Ponto. Gosta de gostar, aceita que gostar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: ó, aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Coloca a mão nessa pessoa.
Vamos lá. Marta, Lázaro, Marta, Lázaro. Agora vamos falar com Maria. Para a gente terminar. Não, não terminei. Mas dá tempo. É rápido. Porque se eu não entender a parte de Maria também, eu tenho que entender mais. Quem está aqui, diga amém. Olha para alguém do lado e vê se essa pessoa está viva. Só porque a pastora não gosta, olha de novo nessa pessoa e veja se ela está viva ou ela morreu. Se ela está viva, a palavra de Jesus é isso. Marta está servindo, Lázaro está testemunhando e Maria está aos pés de Jesus. Agora, Maria vai ensinar para a gente o que é adoração. Quantos vocês vão aprender aqui na adoração? Maria vai ensinar para a gente agora o que é adoração. Presta atenção, você vai ouvir coisas que você não ouviu, não está no corpo. A Bíblia diz que ela não está na posição de Marta e ela não está na posição de Lázaro. A Bíblia diz que ela vai pegar um vaso e quando ela pega o vaso, dentro desse vaso tem um perfume precioso, um perfume de nardo, um nardo muito caro. E quando a Bíblia diz que o nardo era caro de verdade. Porque a Bíblia diz o quê? Primeiro ponto, comprar alguns pontos aqui para a gente poder entender que a glória de Deus é aleluia. Quem está com vontade da glória de Deus aí? Primeiro ponto, a Bíblia diz que o perfume era caro e o perfume não se tinha em Israel. Esse nardo não tem em Israel. Esse nardo é original da Índia. Nardo é original da Índia. Então esse nardo, ele tinha sido importado para Israel. Vocês estão entendendo? Só que a Bíblia diz que esse nardo valia muito dinheiro. Aproximadamente 300 denários. Diga forte, 300 denários. Nesse tempo, tanto na Palestina como no Oriente Médio e em Israel, um trabalhador que trabalhasse o dia inteiro, das 6 da manhã às 6 da tarde, ele recebia um denário, que era 0,7 gramas de prata. Era uma moedinha de prata. E ele recebia isso para compensar todo o seu dia de trabalho. A Bíblia diz que o que ajudou para comprar esse vaso foram 300 denários, o que seria um ano, diga forte, um ano inteiro de trabalho. Essa mulher ajudou 300 denários, um ano inteiro de trabalho. Você consegue imaginar uma pessoa juntando dinheiro, aproximadamente daria um ano de trabalho? Ou seja, ela tem agora 300 denários. Quantos denários ela tem? 300 denários. Ela pegou tudo que ela tinha, comprou esse perfume, comprou esse nardo importado, colocou esse nardo dentro do vaso. E agora, ela está indo até Jesus. Vamos fazer uma conta rápida, trazendo esse denário para o dinheiro real, para a moeda real. Sabe qual é o valor desse vaso? 300 denários daria hoje em reais 15.000. Então imagine uma mulher demorando um ano para juntar 15.000 e ela pegando 15.000, comprando um pote de perfume para quebrar. Você de novo. Ela junta um ano
e fala: vou quebrar. Você consegue entender isso? É para chamar de doido. É para quebrar. Mas o que Maria entendeu? Maria entendeu o que Davi falou em 2 Samuel, capítulo número 24, verso de número 24. Davi disse assim: eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Meu Deus. Só para você entender. Davi estava dizendo: se eu tiver que oferecer alguma coisa para o Senhor, eu vou oferecer alguma coisa que custe alguma coisa. Eu não vou oferecer para o Senhor algo que me some. Eu vou oferecer para o Senhor algo que me custe, algo que dou. O problema é que o nosso senso de oferta é muito limitado àquilo que a gente pede. Porque a gente olha para a oferta e para dízimo com uma visão daquilo que sabe. Quando na verdade, quando você oferta e quando você dizima, você investe no reino. Você está dizendo: Senhor, eu estou dizendo aqui que o meu Deus não é o dinheiro. E se isso aqui me custa, eu estou provando: meu Deus não é o dinheiro. O dinheiro não me domina. Eu dominei e eu entrego ao meu Senhor por gratidão a minha vida, a vida dos meus irmãos, a porta dela, para melhorar a casa, porque a casa do meu Deus. Quantos entendem isso? E não é sobre dinheiro que eu estou falando. Eu estou só falando sobre uma função que você levanta nessa cadeira. Eu estou falando sobre uma mão levantada. Eu estou falando sobre tudo. Porque tem gente que já sai de casa reclamando, amanhece reclamando, passa o dia reclamando, vem para o culto reclamando, fica 2 horas de boca fechada, quando vai embora reclamando. Se você não tem coragem de oferecer para Deus alguma coisa que custe, então não tem coragem de pedir para Deus algo que custe. Ela disse: eu não posso, eu preciso entregar, mas eu preciso entregar para Deus algo que me custe tudo. O nível de adoração dela é diferente. O nível de adoração de Maria é diferente do nosso. Por quê? Maria não está olhando o valor. Você consegue entender isso? Que Maria não olha o valor do vaso. Maria não olha o valor do perfume. Maria tem um propósito. E o propósito dela é fazer o quê? Ungir os pés de Jesus. Ela poderia ter simplesmente esse vaso para ela. Mas o que ela entendeu, pastor? Quando eu estou na presença de Deus, tudo perde o valor. Difícil, né? Da glória. Ela pega um vaso que vale 15 mil. E ela está dizendo: eu não me preocupo com o valor, porque eu quero saber a presença. Quando eu posso agradar o Senhor, eu quero fazer para Ele algo que ninguém fez. Então ela vai ter coragem de pegar aquilo que é caro, que custa. E ela não vai olhar o valor. Ela não vai olhar o sacrifício. Ela vai entender que ela é uma oferta viva, agradável ao Senhor. Isso é adoração sem reservas. Sabe o que é adoração sem reservas? É quando você adora Deus, você adora para aquilo que você quer, porque você entende que você adora Deus por quê? Primeira coisa, ela não está na casa dela. Quem está me vendo de amém? O vaso vale quanto? 300 denários. 300 denários convertidos em real, 15 mil reais. Ela poderia ter pegado esse momento de oferta e ela poderia ter feito aonde? Aonde ela aparecesse mais. Ela poderia ter feito na casa dela. Ou seja, ela poderia ter preparado um palco para oferecer o sacrifício. Mas quem adora a Deus não procura palco. Quem adora a Deus não procura plataforma. Quem adora a Deus faz no silêncio. Não importa onde ela estava, só importa o que ela ia fazer. Ela tinha um propósito e não uma proposta. Quem está me ouvindo aí, pelo amor de Deus? Ela
Nenhuma mulher queira vir de amém. Nenhuma mulher poderia ser vista por um homem que não fosse seu esposo de cabelo solto. A mulher não poderia soltar o cabelo na frente de um homem. E ela estava na mesa, aos pés de Jesus. E o que ela vai fazer aos pés de Jesus? Soltando. Você acha mesmo que ela estava preocupada em ser mal falada? Você acha que ela estava preocupada em alguém apontar o dedo para ela? Você acha? Você acha que ela estava preocupada em alguém olhar e falar assim: ei, você está com o cabelo solto? Estão olhando? Estão dizendo? Ela tinha um propósito. E o propósito dela era: eu vou me derramar aos pés do meu Senhor. E eu não vou me preocupar se tem alguém olhando, se tem alguém falando, se tem alguém se levantando. Eu vou adorar o meu Senhor. Eu vou me humilhar na presença dele. Ela solta o cabelo. Ela se humilha. E todo mundo está olhando para aquela mulher e está dizendo: essa mulher aí está se humilhando, ela está soltando o cabelo na frente de um homem. Olha para mim aqui, me ajuda aí, olha para mim. Só poderia soltar o cabelo, uma mulher só poderia soltar o cabelo na frente do seu noivo. Aleluia. Escuta, uma mulher só poderia soltar o cabelo na frente do seu noivo. O que Maria fez? Soltou o cabelo. Ela solta o cabelo. Mas uma mulher só poderia soltar o cabelo na frente de quem? Na frente de quem? Do que todo mundo. Ela está olhando isso, eu não estou diante de um qualquer, eu estou diante do meu noivo, eu estou diante do meu amado, eu vou soltar o cabelo na frente dele, eu vou enxugar os pés dele com o meu cabelo. Terceira coisa, ela poderia ter gastado com ela, mas ela não pensou. Alguém poderia ter dito assim para ela: é 15 mil. Por que você não compra um perfume de 1.000 e você fica com 14 para gastar com você? Porque não se trata dela, se trata dele. Ela poderia ter dito: olha, eu vou pegar aqui um pouco e eu vou dividir com ele no meio. Eu vou dividir meio a meio. Mas ela entendeu que se ela está entregando de melhor, não se trata da proposta, se trata do propósito. Não tem a ver com ela, tem a ver com ele. E o que ela faz? Ela entende. E ela se levanta. Agora vem o seguinte, para a gente para a parte final. Ela quebra o vaso. Aquele vaso se quebra. E ela pega aquele perfume caro, que é feito com óleo, e ela levanta aos pés de Jesus. Começa a enxugar o pé dele do cabelo. Até aqui, tudo bem, tudo certo, tudo maravilhoso. Quando se entenderam de amém? Amém. No meio da história, se levanta o Judas para olhar para aquela cena e falar assim: que bobeira é isso que essa mulher está fazendo? Para quê? Para que ficar ajoelhado aí? Para que gastar dinheiro com esse perfume, sendo que você vai desperdiçar? Não seria melhor pegar esse dinheiro e a gente comprar alguma coisa para dar para os pobres? Pensamento bom, né? Vai dizer que esse pensamento é ruim. Esse pensamento dele não é não, é. Ele está pensando o quê? Ele está pensando nos pobres. Quantos estão me ouvindo aí, diga amém? Ele está pensando nos pobres. Ele está pensando na questão dele. Então
ladrão e ficava com a saca de ofertas e tirava ofertas para ele. Então o que ele estava pensando? Ele não estava pensando nos pobres, ele estava pensando em quem? Ele. Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que você prefere? As moedas ou o perfume? É muita gente que vem no evangelho para prefere as moedas. É muita gente que não tem coragem de derramar perfume. E deixa eu te dizer uma coisa: aquele que não tem perfume só tem as moedas. Então é evidente que quer apenas a vontade, mas não tem a coragem de se derramar Jesus, de se colocar mesmo aos pés dele. O que Judas estava pensando? Ele estava pensando: como que eu vou me beneficiar disso? Como que eu vou tirar proveito disso aí? O que essa mulher está fazendo é desperdício. Então eu quero tirar proveito dessa situação. Quem tem o sentimento de Judas nunca vai entender o nível de quebrantamento de Maria. Quem é legítimo sempre vai olhar para a legitimidade, a adoração de alguém. A sua adoração não pode ser paralisada por causa de Judas. Não é porque Judas apareceu no seu caminho para dizer que você está fazendo bobeira, para dizer que você está fazendo besteira. Agora você só fica ficar na igreja, agora você só fica ficar na igreja. Isso aí é coisa de Deus, você está ficando bitolado, você está ficando doido, você está ficando doido. Sabe o que é isso? Isso aí é Judas dizendo para você que é para você não quebrar o seu vaso, que é para você não derramar o seu perfume. Mas eu quero dizer para você: quem tem esse espírito de Judas nunca vai entender o nível de quebrantamento de Maria, de se quebrantar na presença dele, de quebrar o vaso na presença dele. Aprende uma coisa: sempre que vai ter gente que vai buscar proposta, sempre vai ter gente que vai querer alguma coisa em troca. Mas posso dar um conselho para a gente orar? Não deixe o Judas calar sua boca. Não deixe o Judas paralisar sua fé. Tem muita gente que vai olhar para você e vai dizer assim: ei, é melhor você parar com isso. Agora você é crente, agora você é crentinha, agora você é parente dos crentes, agora você quer me enfiar na igreja. Então deixa eu te perguntar uma coisa: essas mesmas pessoas, quando tiver caído no chão, quando tiver caído no chão, quando vier com a folha ruínas, quando vier o seu doente, quando vier a sua casa de cabeça para baixo, não serão elas que vão até você para querer te levantar, não serão elas que vão até você para querer te ajudar. Pelo contrário, elas vão querer te derrubar, elas vão querer ver você no chão. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer: continua caminhando no propósito, continua caminhando na chamada, porque o que eu tenho para fazer na tua vida, Judas não vai parar. Continua a servir e se levantando. Maria sabe o que ela fez. Deixa eu explicar uma coisa. As casas do Oriente Médio é diferente das casas aqui. As casas do Oriente Médio geralmente são casas de 2 andares. Mas não são 2 andares para você estar acostumado a ver no sobrado. É o contrário. O primeiro andar fica para baixo e o segundo andar fica no nível da rua. Por quê? Porque no Oriente Médio é muito calor, ele não é acostumado. Então, quando eles fazem curado para construir seus quartos, é a parte mais fria do Oriente Médio. É só lá que eles conseguem dormir. Quando eles descem. Então, toda a casa tem 2 andares: embaixo e de cima. Quando ela quebra esse vaso, ela derrama esse perfume. O cheiro é tão forte que o cheiro toma conta da sala. E o cheiro vai tomando conta da sala de um jeito que está todo mundo cheirando e respirando aqui, dizendo: isso é nada puro. Mas aí,
Lázaro está lá na mesa, testemunhando e sentindo o cheiro de quem está aos pés. Lázaro está na mesa, testemunhando e sentindo o cheiro de quem está aos pés, de quem está adorando. Marta está onde? Marta está na cozinha. Na cozinha elas estão servindo, mas de repente alguém fala: que cheiro é esse? Alguém diz: ei, isso aí é cheiro de nada. Que perfume foi esse? Você está sentindo o dor? E que cheiro é esse? Isso é nada. E alguém está dizendo: ei, quem será que trouxe isso? Marta já sabia. E Marta está dizendo: eu sei quem tem esse cheiro, eu sei quem trouxe esse perfume. Eu estou aqui servindo, mas estou sentindo o cheiro de quem está aos pés. Eu estou na mesa, mas estou sentindo o cheiro de quem está aos pés. E agora, o cheiro está na casa. E agora o cheiro desceu para o quarto. Quando alguém olhou e disse: ei, a casa inteira é tomada pelo cheiro do perfume. Aprende uma coisa. O que essa mulher fez é o que Jesus pediu para a gente fazer. Abra sua Bíblia só para a gente terminar. Evangelho segundo Mateus escreveu. Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 26. Capítulo 26. Nós vamos terminar. Capítulo 26. Olha como que Jesus termina a história de Maria. Capítulo 26, verso 13. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido e lembrado o que ela fez para a sua memória. Aleluia! Só para a gente terminar aqui, você entender. O que Maria fez? Ela jogou o perfume aos pés de Jesus. E Jesus falou assim: ó, aonde se pregar o evangelho, lembre do que essa mulher fez. Ele não está falando, enquanto vocês estiverem em Jerusalém, lembre do que ela fez. Ele falou assim: ó, aonde o evangelho chegar no mundo, aonde? 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 Condado não está no mapa, mas condado está no mundo. Não é outro planeta, embora às vezes eu acredite. Tem coisas que eu olho e eu falo: não deve ser planeta, mas tudo bem. Deve ser outro planeta. Mas condado não está no mapa, mas condado está no mundo. Sim ou não? Então ele está dizendo: aonde esse evangelho chegar no mundo, lembra do que Maria fez, quebrando o vaso e jogando perfume nos pés. Pastor, você está dizendo o quê? A última palavra profética é: quem carrega o bom perfume, aonde ele for, esse perfume começa a exalar. Pastor, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que quando você começa a adorar, o perfume vai chegar só aqui, o perfume vai chegar na tua casa. Quando chegar na tua casa, vai espalhar para a tua família. Quando espalhar para a tua família, vai chegar na tua parentela. Quando chegar na tua parentela, alguém vai dizer: o que ela tem? O que ele tem? É o bom perfume do Senhor, é o nardo precioso que você está derramando em quem precisa ser derramado. Quando você chegar no seu trabalho, quando você chegar na sua empresa, quando você chegar na faculdade, quando você chegar na escola, quando você chegar em casa, esse perfume será exalado a quem precisa
dessa história, cada personagem dessa história, Jesus não coloca um mais importante que o outro. Ele está dizendo, cada um tem um lugar no reino. Quem está me ouvindo, diga amém. A minha pergunta é, se todo mundo servisse, quem é que ia testemunhar? Se todo mundo testemunhasse, quem é que ia estar aos pés? Se todo mundo estivesse aos pés, quem é que ia estar servindo? Então o que eu entendo? Eu entendo que na obra de Deus a gente passa por estações. Há pessoas que estão na estação de servir, e é o tempo de servir, então aprenda a servir com alegria. Aprenda a servir com gratidão. E aprenda que tudo aquilo que você faz tem retorno. A semente que você lança é uma semente com retorno. Você está preparado para ouvir o que eu vou falar agora? Maria derramou perfume aos pés de Jesus. Amém? Agora você acredita que ela derramou perfume aos pés de Jesus só para adorar? Maria estava sendo usada por Deus para antecipar o que aconteceria com Jesus uma semana depois. Pastor, o que você está dizendo? Primeiro que eu te coloquei em pé, como você dormir. Segundo, só se colocava perfume sobre o corpo de quem estava morto. Quando Judas fala, não era melhor a gente pegar isso e dar o dinheiro para comprar uma coisa para os pobres? Jesus estava dizendo, ela está fazendo isso por causa da minha morte. Você não entendeu, né? Ela estava dizendo, Jesus, eu já sei o que vai acontecer. Então, como não vai dar tempo de colocar perfume no meu corpo, quem está ouvindo? Como não vai dar tempo de colocar perfume no teu corpo quando o Senhor estiver morto, eu já vou colocar perfume quando o Senhor está vivo. Mas ela não estava esperando nada, ela só estava adorando. Derramar perfume é um símbolo de adoração. Quem está me ouvindo, diga amém. Calma que você vai entender. A Bíblia diz que agora acontece tudo o que acontece. Jesus é Cristo, Jesus é morto na cruz, e agora ele está no túmulo. Aí a Bíblia diz que, quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz, a Bíblia diz que José de Arimateia, que era um empresário daquela família, emprestou tudo para Jesus, porque a família de Jesus não tinha condição de ter tudo. Então José de Arimateia falou assim, eu empresto tudo da minha família para colocar o corpo dele. E aí no segundo dia que ele estava morto, estava indo para o túmulo de Jesus. Olha para mim, José de Arimateia, e um homem que eu acho que você não conhece. O nome dele é Nicodemos. Nicodemos era um religioso, sumo sacerdote, o único que acreditou em Jesus, mas gostava de falar com ele só à noite, porque de dia todo mundo via, e quando ele não queria ser perseguido, ele falava com Jesus só à noite. Mas ele foi tão tocado pelo Evangelho dele, que durante o dia, caindo José de Arimateia e Nicodemos. Só que Nicodemos está carregando um botijão. Nicodemos está carregando o quê? Um botijão. Esse botijão tem o que dentro dele? Gás? Para colocar na cozinha? Não. Não é gás. É perfume. É nada. Ele está carregando 35 quilos de perfume. O sacerdote está carregando perfume para dizer, vou colocar no corpo do meu Senhor. Porém, diga forte, porém, mulher, diga mulher, é mais rápida, é mais ligeira do que homem. Quando quer fazer alguma coisa, ela é
Maria, mãe de Tiago. E essas Marias estão indo. E elas estão com o que na mão? Estão com o que na mão? E elas estão dizendo: quando nós chegarmos lá, nós vamos derramar esse perfume em quem? Nós vamos derramar esse perfume em quem? Nós temos conversado com o caminho, pastora. Mas como vamos? Me ouve aqui. Como vamos derramar o perfume dele se na porta do túmulo tem uma pedra? Nós não temos como tirar a pedra do caminho, mas nós vamos levar o perfume. Então a Bíblia diz que quando ela chegou no túmulo, o que aconteceu? O que aconteceu? A pedra já tinha saído. Diga, a pedra já tinha saído. Pergunta, pastor? Quem tirou a pedra? O mesmo anjo que tirou Jesus. E aí, entenda, quando elas chegam lá, a pedra não estava na porta, porque elas levaram o quê? O perfume. Diferente do capítulo 1 do Evangelho de João, que ela chega quando Jesus vem em Betânia, chega lá Maria e diz o que para ele? Se a senhora estivesse aqui, meu irmão não teria. Jesus mandou elas fazerem o quê? Tirem a pedra. Porque Jesus mandou elas tirarem a pedra. E as outras Marias falaram: anjo, tira a pedra do lugar delas. Porque não se trata de como você chega, se trata de como se apresenta. Quem chega na presença dele pedindo: eu quero, por que o Senhor fez, por que o Senhor deixou de fazer, ele vai dizer: então vai tirar a pedra. Agora quem chega e fala assim: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu só quero adorar o Senhor, eu só quero a tua presença. Aí ele vai dizer: ei, meu Deus, eu não resisto a essa adoração não. Vai lá, tira a pedra do meio do caminho dela, tira a pedra do meio do caminho dele, porque ele está me adorando, ela está me adorando, não está pedindo nada em troca, então arranca essa pedra daí. Olha para alguém e fala dessa pessoa e fala assim: adora, não espera nada em troca, que essa semana Deus te faz uma surpresa. Na próxima semana vocês vão perceber. Quem entende que Deus já cumpriu? Vou dizer, na próxima semana vocês vão ouvir testemunho e vocês vão entender se não sabem colocar. É Deus que está falando ou é Deus que está falando? E eu estou me colocando aqui como se fosse falando, Deus pode usar quem ele quiser. Quando vocês estão entendendo? Eu só estou dizendo que quando você adora, Deus vai fazer algo. Por quê? Porque não é uma troca, mas é presença. Aonde a presença dele chega, alguma coisa acontece. Se você não entender isso, olha para alguém e diz: essa pessoa está com cara de trouxe perfume. Não é se ela está perfumada, é se ela trouxe perfume. E a sua adoração? Será que você consegue entender a sua adoração? Onde você está vivendo? Será que você consegue entender o Senhor? Pastor, mas você não sabe como é que está a minha vida? Eu não sei como é que está no caminho, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua vontade. A única coisa que eu sei é: quando você entende qual é o lugar do reino, ninguém tira você do reino. Porque, como eu estava dizendo, nós vivemos estações. Há tempo que nós servimos, há tempo que descendemos, e há tempo que nós lançamos aos pés. Então, para de querer atropelar o tempo, sabe por quê, pastora? Porque tem muita gente que deveria estar testemunhando, mas está servindo. Tem outros que deveriam estar aos pés, mas está testemunhando. Então, para de ficar nessa bagunça e começa a entender qual é o lugar do reino, qual é o tempo que você está vivendo, para você se tornar melhor que você tem na vida. Amém ou não amém? Coloca a mão no coração da gente orar, só para a gente orar. Apaga os nossos caminhos, só para fazer oração. Para quem está na live, Deus abençoe, eu vou